Quando eu comecei a academia por volta de 1 ano e meio atrás, eu não tinha a menor ideia do que colocar na minha alimentação, como suplementar ela, e ainda mais, consegui comer bastante proteína, além de só comer ovo e carne. Eu ouvia as pessoas ao meu redor falando sobre esse tal de whey protein e o quanto de proteína ele tinha, mas ainda queria entender para que ele servia, como usar e comprar barato com um pouco dinheiro que eu tinha. Mas com o tempo eu fui usando e aprendendo mais sobre, ao ponto de que hoje em dia eu consegui potencializar meus resultados com ele, além de ter se tornado mais uma parte normal da minha dieta. É exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Nesse vídeo eu irei sanar todas as dúvidas principais que você tem sobre esse suplemento e como que você pode utilizar ele para melhorar os seus resultados na academia. Agora, para descomplicar aqui, o whey nada mais é do que o extrato do soro do leite. É quando você pega o soro do leite e tira todas as gorduras e carboidratos dele, só deixando as proteínas puras. E no final desse processo, o whey acaba ficando com 20% de proteína na sua composição e 80% de caseínas, sendo que ele pode ser encontrado ou em formato de pó ou também em pílula, dependendo do que você compra. Dessa maneira, ele acaba tendo um alto valor biológico, que nada mais é do quanto que o seu corpo consegue aproveitar e absorver as proteínas dele. Para você ter noção, o ovo, que é considerado um dos alimentos mais proteicos da tabela nutricional, tem menos valor biológico que o whey protein. Mas agora, por que você ia utilizar ele como um suplemento? Basicamente porque por ele possuir quantidades altas de proteína, mais baixa de carboidratos e gorduras, ele ajuda bastante nos mais variados objetivos e públicos baseados numa atividade física. Mas eu diria que o principal benefício dele é auxiliar na produção de aminoácidos, que compõem as proteínas, e dessa maneira gera a síntese proteica, que acaba gerando a construção de massa muscular no seu corpo. Se você ainda não entendeu exatamente isso, é só você pensar numa casa, por exemplo. A casa inteira seriam os seus músculos, já as paredes seriam as proteínas, e os tijolos que compõem essas paredes seriam os aminoácidos. Além do whey ser de fácil ingestão por ser um produto líquido, ele também ajuda na preservação, resistência e recuperação muscular, além de auxiliar no ganho de massa magra e também na queima de gordura do seu corpo. Dessa maneira, dá para você utilizar ele de formas bem práticas no seu dia a dia para otimizar a sua alimentação. Dá para você utilizar ele como pré-treino para meio que construir as proteínas que vão ser necessárias para você realizar esse treino, mas eu diria que a melhor maneira de utilizar ele é como pós-treino mesmo, porque assim você está repondo as proteínas no momento que você mais precisa e ao mesmo tempo também ajudando no crescimento muscular que acontece depois que você faz esse estímulo na academia. Ressalta a praticidade no dia a dia é quando, por exemplo, você está muito apressado ali e não tem tempo para fazer comida, ou quando você está muito apressado depois do treino, você precisa repor logo essas proteínas, ou também quando você não consegue chegar na meta proteica só com alimentos sólidos. Agora, seria um engano dizer que whey é tudo a mesma coisa, porque na real existem diversos tipos por aí. Dentre os três principais, que seria o concentrado, o isolado e o hidrolisado. O concentrado é quando você já remove a maior parte dos lipídios e carboidratos, mas ainda sendo o tipo que mais tem deles. Ele é ideal para a maioria das pessoas, mas a absorção dele é um pouquinho mais lenta, além de, para certas pessoas, ter uma dificuldade maior de digestão. Ele geralmente é utilizado para suplementar refeições ou entre elas também. O isolado é quando a proteína é mais concentrada, ainda mais isolada, onde são retiradas as gorduras e diminuído o teor da lactose, sendo que ele tem 90% até mais das proteínas totais do whey. Ele é ideal para quem quer emagrecer, perder peso, ou mesmo se você precisa de uma parte mais imediata nas proteínas, tipo logo depois do treino, já que a absorção dele é mais rápida do que a concentrada. E exatamente por esse processo de filtragem que tem maior, onde as proteínas são mais isoladas, ele acaba sendo um pouquinho mais caro. O hidrolisado, que é quando ele passa por mais processos ainda para facilitar na absorção dele. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, que ele é melhor porque ele é mais caro que o isolado, na real, ele tem a mesma quantidade de proteínas que ele, só que ele é mais caro porque o processo de filtragem, de produção dele é maior, sendo que ele é ideal para as pessoas que têm intolerância à lactose. Por mais que tenha aqueles que falem o contrário, você pode sim utilizar o whey protein sendo jovem. A questão é você estar realizando uma atividade física com frequência, você também saber o tipo ideal e a quantidade ideal para você, e no geral acho que é só você ter um profissional acompanhando ao seu lado. Mas agora, na hora de comprar, o que você precisa saber sobre ele? A primeira coisa que você precisa saber é que ele não é um produto milagroso. É só porque você toma whey que você vai garantir todos os resultados que você quer, você ainda precisa fazer as outras coisas certinho, que é diferente de como a maioria das pessoas vendem por aí. Afinal de contas, ele é só um suplemento, é algo que auxilia
na alimentação, da mesma maneira que, por exemplo, o ovo. Além de ser um mito que ele pode substituir as refeições, você ainda precisa ter uma quantidade variada de proteínas na sua dieta e a ingestão de carboidratos combinada também. Além disso, existem alguns mitos e verdades sobre o whey que você precisa saber. A principal função dele é a hipertrofia? Sim, é verdade. Mas que ele também ajude no emagrecimento, a principal função dele é no ganho de massa muscular. Ele faz mal para a saúde, como por exemplo da pedra dos rins? Não, isso não passa de um mito. Na real, isso é só quando o consumo dele é excessivo. Mas você provavelmente deve ter visto isso daí se espalhando nos últimos tempos por causa do Dr. Alex Ribeiro, que é um médico brasileiro famoso, falando que o whey protein não passa de fast food. Na real, o que ele falou aqui é que o whey é um produto ultraprocessado. Isso é verdade, porque isso quer dizer que é um produto in natura que você modifica. E o whey nada mais é do que isso, é você pegar o soro do leite e extrair as proteínas dele. Só que você nunca pode comparar com um McDonald's ou um Burger King, por exemplo, porque existem ultraprocessados que são saudáveis e outros que não são. Você pode tomar todo dia? Sim, você até pode, mas não é recomendado. O ideal é sempre fazer isso depois do treino. E assim também porque você está economizando o whey, que em geral é um produto bem caro. Isso é só realmente quando a sua rotina está muito agitada, quando você não consegue realizar aquele aporte proteico só com as refeições sólidas que você tem. O whey protein da espinha? Não exatamente. Na real, isso depende de cada pessoa, mas se você utilizou e deu esse problema, eu recomendaria você ter um auxílio de um médico. Mas também nesse caso você pode utilizar outras proteínas de origem vegetal, como por exemplo a do ovo, colágeno, soja. Mas obviamente isso não quer dizer que de uma maneira geral ela seja a melhor opção de proteína. E por último, tu realmente precisa entender o que seria um whey de verdade que realmente vale a pena o seu dinheiro. Além das porcentagens que eu falei anteriormente, ele precisa ser rico em aminoácidos de cadeia ramificada, que seriam os famosos BCAAs, como por exemplo a leucina, isoleucina e a valina. E claro, junto disso precisa ser especificamente o extrato do proteína do soro do leite. Existem diversas embalagens por aí que colocam proteínas vegetais que são muito mais baratas e de menor qualidade do que a do whey protein, como por exemplo a do trigo, do arroz e da soja também. E além disso, algo um pouquinho mais específico é que a dosagem precisa ser especificamente de 30 gramas por scoop. Por isso que você tem que se atentar aqui, porque nada adianta você comprar um whey que é mais barato se a quantidade e qualidade dele é pior e se ele acaba mais rápido do que os outros. Assim, esse vai acabar sendo um desperdício do seu dinheiro. Agora, em qual lugar dá pra achar ele por um preço realmente barato? Primeiro que eu não ia recomendar você fazer isso em um lugar físico, já que a maioria dos compradores por aí, obviamente, vão colocar um preço bem mais elevado do que ele realmente é. O lugar que eu mesmo ia recomendar seria na Amazon, já que, além da Amazon Prime, que faz o produto chegar mais rápido, tem umas promoções bem generosas por aí, de whey, por exemplo, que são de 900 gramas, 1 kg, então por 70 a 100 reais. Obviamente não tô falando aqui porque eu tô sendo patrocinado pela Amazon, mas é porque realmente eu utilizo e realmente serve bem pra mim, com as condições financeiras que eu tenho. E mesmo por eles ser um site mais conhecido e confiável. Agora eu vou falar como é que você pode preparar o whey, mas antes disso eu acho melhor a gente fazer um treino primeiro e ir pra um lugar mais apropriado para isso. Então eu tô aqui num cenário diferente, né, como vocês podem ver, que eu acabei de sair do meu treino e eu tô aqui basicamente só pra te ensinar como é que você faz pra preparar o whey utilizando essa shakeira, que é o meio principal de você preparar ele. Então, no caso, a shakeira, ou também conhecido como coqueteleira, é essa garrafinha aqui que a gente usa pra tomar suplementos. A gente tem esse negocinho aqui e alguns outros também mais antigos, essa mola que serve pra gente misturar melhor o nosso whey com a água. Então, obviamente, o primeiro passo é a gente colocar o nosso whey. Eu tô aqui com esse whey aqui da Phyto Whey Labs, 100% whey protein, um pacote de 900 gramas, sabor leite, com a dosagem aqui de 30 gramas o scoop. Então, primeiramente, a gente vai pegar o scoop aqui de whey, que é esse negocinho aqui que a gente usa pra medir. A gente simplesmente coloca ele aqui na shakeira. E daí, assim, em média, 200 ml de água misturado para cada 30 gramas de whey. É um bom número para que isso whey não fique nem muito pastoso e nem muito aguado para você tomar. Daí, obviamente, a gente só vai encher ele com essa quantidade de água mesmo.
Daí a gente, obviamente, vai fechar o nosso whey para poder misturar ele. Daí a gente só chacoalha ele mesmo. E agora que já tá bom, a gente simplesmente abre aqui e toma. Também dá pra fazer outras maneiras de preparar o whey, como por exemplo, você pode também pegar esse mesmo pó, só que você colocar bem menos de água, daí meio que faz uma pasta, assim, como se fosse pasta de amendoim, pra você combinar com outros alimentos por aí. Mas como eu já tomo whey, tipo, logo depois que eu saio da academia e hoje eu vou pra casa e faço meu lanche, eu não sinto tanta necessidade de fazer isso. Eu acho que só, tipo, você preparar o whey normalmente já deve servir pra você. Agora que tu já sabe o que é e pra que serve o protein, basta você utilizar ele para potencializar os seus resultados na academia. Mas, de novo, ele só dá uma mãozinha no treino. Não quer dizer que ele é um produto milagroso. Ainda para ter resultado, você vai precisar fazer o treino, progressão, alimentação e descanso correto. Eu vou deixar aqui na descrição 2 wheys que eu achei por um preço bem barato na Amazon e que, ao mesmo tempo, são de uma boa qualidade. Se você tem mais alguma dúvida sobre treino, alimentação, clique no vídeo que eu vou botar na descrição e no card ao lado sobre dieta para ectomorfos e também sobre como você pode fazer um treino em casa. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você quer continuar recebendo mais conteúdo sobre fitness, eu recomendaria você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para esse vídeo ser mandado para outras pessoas, compartilhar também para quem precisa desse tipo de conteúdo e deixar o seu comentário do que você mesmo achou sobre esse vídeo. É isso, abraço, falou!